Sem rodeio. Hoje a gente vai falar sobre o livro mais sinistro da história da humanidade. É um livro gigantesco, pesado, sombrio, coberto de mistérios. Um livro que já foi amaldiçoado, roubado, idolatrado e que tem uma ilustração assustadora do próprio diabo bem no meio das páginas. Estamos falando do Codex Gigas, ou como muita gente chama, a Bíblia do Diabo. E não é só apelido, tem muita teoria, lenda, conspiração e coisas estranhas de verdade nesse manuscrito. Então senta aí firme, prende o fôlego e bora descobrir por que esse livro mexe tanto com a cabeça das pessoas há mais de 800 anos. O que é o Codex Gigas? Bom, é um manuscrito medieval gigante, com 92 centímetros de altura, 50 centímetros de largura e quase 75 quilos de peso, isso mesmo. O peso de um homem adulto, 75 quilos, aliás, muito mais pesado do que muitos adultos, né? Ele foi escrito no século XIII, na atual República Tcheca, em um mosteiro beneditino. E ele contém toda a Bíblia Vulgata, né, que é a versão latina da época, textos históricos, receitas médicas, um necrológico de monges mortos e uma ilustração em página dupla do diabo com cara de quem acordou de mau humor eterno. Se você nunca tinha ouvido falar desse livro, já comenta aí. E por que o apelido Bíblia do Diabo? Simples, porque não é só uma Bíblia. É um compilado com textos religiosos, pagãos, científicos e no meio disso tudo uma ilustração demoníaca gigantesca ocupando uma página inteira, sem explicação teológica clara do porquê ela está ali. E o diabo aparece com garras de besta, língua bifurcada, olhos vazios, um sorrisinho tipo, eu sei algo que você não sabe, ou eu sei o que você fez no verão passado. Sabe aquela figura bem caricata? Pois é. E o mais estranho, ele aparece sozinho e na página oposta, vazio, totalmente em branco. Para muita gente, isso é muito simbólico. Como se o mal estivesse fora de contexto, fora de ordem, um vazio entre os textos sagrados. E de onde será que surgiu esse livro? Tem essa lenda da criação em uma única noite. A história mais famosa diz que o Codex Gigas foi escrito por um monge que quebrou seus votos e seria executado. Com medo da morte, ele fez um pacto. Me deixem vivo se eu escrever o maior livro do mundo com todo o conhecimento da humanidade em apenas uma noite. Obviamente impossível, mas dizem que ele invocou o diabo para ajudá-lo e que, como pagamento, desenhou seu retrato no meio do livro, como uma assinatura infernal. A ciência confirma que foi escrito por uma única mão. Pois é, análises modernas de caligrafia mostraram que o livro foi todo escrito pela mesma pessoa, letra por letra, linha por linha, página por página. E mais, a escrita é impecavelmente uniforme, o que exigiria décadas de trabalho paciente. Estima-se que teria levado 20 a 30 anos para ser concluído, mas não há correções, nem rascunhos, nem falhas, como se o autor tivesse feito tudo sem nunca errar. Mistério medieval ou será que tem algo sobrenatural aí? E o que tem dentro desse livro, afinal? Bom, já falei para vocês, tem todo o Antigo e o Novo Testamento. Já nos textos, há alguns de Isidoro de Sevilha, que é uma espécie de Wikipedia da Idade Média. Há um manual médico de Hipócrates com receitas como beber sangue de dragão, pois é. Há receitas de exorcismos, encantamentos, fórmulas místicas e até instruções para tratar febres demoníacas. Ou seja, é uma mistura bizarra de Bíblia, manual de sobrevivência, um grimório, uma enciclopédia. Na minha infância existia uma enciclopédia chamada Barça, mas é como se todas as Barças estivessem juntas com a Bíblia num só livro gigante. O Codex passou por muita treta. Ele foi roubado pelo exército sueco durante a Guerra dos 30 Anos. Ele foi guardado como um tesouro de guerra em Estocolmo, onde está até hoje. E ele sobreviveu até a um incêndio do Castelo de Praga.
sendo o único objeto salvo, como se tivesse realmente uma proteção sobrenatural. Agora, sobre as teorias, alguns dizem que o Codex Gigas é um portal espiritual. Abrir a página errada pode te causar um problema eterno. Outros afirmam que ele contém um conhecimento secreto perdido da Atlântida ou de civilizações alienígenas. Tem também quem diga que ele influencia quem o lê, como um artefato vivo, como se ele tivesse um poder sobre as pessoas que chegam perto dele. Quem vê o livro pessoalmente diz sentir calafrios, ansiedade ou uma presença muito estranha. Especialistas atribuem isso ao tamanho e à simbologia do diabo, mas tem gente que relata até pesadelos só de ver a imagem. Não por acaso, o Codex Gigas virou um objeto de estudo para psicólogos e ocultistas. E o autor, que nunca foi identificado. Uma tradição oral antiga aponta para Hermann, o recluso, um monge condenado à reclusão perpétua. Ele teria escrito o livro como penitência ou como uma obsessão mesmo. O detalhe é que não existe nenhum outro manuscrito com a mesma caligrafia. Nenhum outro texto, nenhum outro vestígio, não há mais nada. É como se ele só tivesse existido para escrever o Códex e depois sumido. Há quem diga também que quem tentou destruí-lo morreu misteriosamente. Outros afirmam que nunca se conseguiu fotografar a imagem do diabo com nitidez total, como se o próprio livro rejeitasse ser reproduzido. E segundo um rumor famoso, durante a digitalização do manuscrito na Suécia, as máquinas travaram exatamente na página do diabo, sempre. Se é real ou não, ninguém sabe, mas esse ar de maldição só faz a fama crescer. O Codex Gigas é mais do que um manuscrito, é um símbolo do medo medieval, da obsessão pelo conhecimento e da relação ambígua entre fé e medo, luz e sombra. É o que acontece quando se tenta colocar o bem e o mal dentro da mesma capa. E ele pode ser só um livro, mas também pode ser um espelho, um reflexo dessa obsessão humana por poder, salvação, medo, controle. Quem o escreveu talvez só quisesse deixar um aviso. Nem todo conhecimento liberta. Alguns pesam 75 quilos. E se você chegou até aqui, comenta, eu encararia esse livro. E se inscreve no canal, me dá essa força aí, gente. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.